Aleluia, seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Agora estamos aqui para aprendermos mais dessa maravilhosa, rica e santa palavra, que é a palavra de Deus. Campo de batalha entre a verdade e a mentira. Uma guerra espiritual. O que é verdade, o que é mentira. A verdade é de Deus e a mentira é do diabo. Não é verdade? No mundo que vivemos, na atualidade, muitas mentiras, muitos enganos. O diabo e seus exércitos estão enganando o povo de Deus. Estão levando o povo a mentir e levando o povo a acreditar nas falsidades e na mentira. E hoje nós vamos aprender, através da palavra de Deus, que essa batalha espiritual temos como vencer com a verdade de Cristo. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? A palavra de Deus lá em João, capítulo 8, versículo 44. Jesus fala uma grande verdade para nós. Amém? Vamos ler João, capítulo 8, versículo 44. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 44 diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Assim diz a palavra de Deus. O diabo é o pai da mentira. Vamos orar? Deus Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, estamos nesse campo de batalha agora, Deus, entre a verdade e a mentira. Queremos viver na verdade de Cristo, queremos viver sobre esta palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe esse irmão, essa irmã que está nesse momento de oração, buscando a verdade na vida dele, a verdade que é a luz da palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa e santifica a casa do irmão, a família do irmão, o trabalho do irmão, o trabalho da irmã, a família da irmã. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Querido irmão, querida irmã, o campo da batalha entre a verdade e a mentira. O diabo foi claro aqui no texto que nós lemos. Ele é mentiroso. E a mentira é uma característica própria do diabo. Então, quando nós mentimos e carregamos uma mentira conosco, nós estamos levando características demoníacas em nossas vidas. Então, por isso que é muito perigoso nós mentirmos, nós vivermos mentindo ou falando mentira. Se você anda falando mentira, cesse agora. Você está andando com uma característica demoníaca na sua vida. E você está trazendo isso para a sua família, para a sua casa. O diabo, ele é homicida. Homicida por quê? Ele se rebelou contra Deus. Então ele cavou sua própria cova, que é o inferno. Ele foi contra Deus. Ele quis ser Deus. E a verdade não apega a ele. A mentira é uma característica própria do diabo, que fala dele próprio, que é a mentira. E Jesus, nesse versículo que lemos, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus condena a mentira e também a descrença, e afirma que a quem pertence a Deus ouve o que Deus diz. Você pertence a Deus, escuta o que a palavra de Deus fala para você. Satanás é o pai da mentira. Jesus condena toda mentira, porque ele não pactua com quem fala. Quem fala a mentira perde a presença de Deus na vida, perde o poder do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus é a nossa arma para resistirmos às mentiras. Efésios capítulo 6, versículo 17, a palavra de Deus assim: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use essa palavra contra as armas de Satanás, contra as armadilhas de Satanás. Hoje, através de João capítulo 8, versículo 44, nós lemos
vamos aprender a vencer essa guerra mental através da verdade divina, que é Cristo Jesus. Se para glorificar o nome do Senhor Jesus, campo de batalha entre a verdade e a mentira. Primeiro ponto, a estratégia de Satanás, a mentira. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, a serpente engana Eva. Satanás distorce a verdade, semeia dúvida e oferece falsa promessa. Satanás disse lá no versículo 4, é certo que não morrerás. Ele mentiu para Eva. E quando ela pecou contra Deus, ela morreu. Ela perdeu a presença de Deus. Era uma mentira para desobedecer a Deus. Cuidado, irmão, com os pensamentos que contradizem a Bíblia. Cuidado com o que você escuta, que são coisas que vai contra esta palavra, que são mentiras. Deus não se importa com pecado. Deus sim importa com pecado. Deus se preocupa com o seu pecado. Toda tentação começa com uma mentira, com um engano. Tome muito cuidado. Em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 14, a palavra de Deus diz assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta está arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. Cuidado com o pecado. Cuidado com o que você pensa, o que você fala. Pode estar contra a vontade de Deus na sua vida. Após ter sido consumado, ele vai gerar a morte. Assim diz a palavra de Deus. Segundo ponto, o campo de batalha entre a verdade e a mentira. Segundo ponto que eu vejo, a defesa do crente é a palavra de Deus. Não tem como, irmão, você batalhar os espíritos malignos, a haste de Satanás contra a vida nossa, da nossa família, se nós não usarmos a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Quando a gente coloca a palavra de Deus em nosso coração, usamos e trabalhando em cima da palavra de Deus, certo? Aí nós não vamos pecar, nós não vamos mentir, nós não vamos ser falsos, nós não vamos ser homens e mulheres descrentes da palavra de Deus. Aleluia. Jesus venceu o diabo citando as Escrituras, lá em Mateus capítulo 4. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado do diabo. Mas Jesus usou a palavra, Jesus resistiu à tentação, demonstrando que é possível vencer com fé com a palavra de Deus. Então não há diabo, não há astúcia, não há armadilha contra você se você usar a palavra de Deus nessa batalha. Aleluia, glória a Deus. O que nós podemos fazer? Memorizar versículo e fortalecer contra esses ataques de Satanás. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: por fim, irmãos, pensei em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo em nossas vidas, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É buscar o Espírito Santo de Deus. Se há alguma virtude, se há algum louvor, pensar nisso. Deixar as coisas tristes, as coisas que estão te abalando para trás. E focar só na palavra de Deus. Aleluia. A mente renovada pela palavra discerne só a verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, as coisas do mundo. Tudo que é no mundo, não conformeis, mas transformei pela renovação da nossa mente. Onde que nós vamos ver essa renovação? Para que experimenteis quais são as coisas boas e agradáveis, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus sobre nós. Aleluia, glória a Deus. A defesa do crente é a palavra de Deus. Campo de batalha entre a verdade e a mentira. Terceira e última lição que nós vamos aprender, essa rica palavra: a vitória sobre a mentira. Você tem que ter vitória, irmão. Recebe agora a vitória sobre a mentira. Você não vai mentir mais.
Você não vai enganar mais ninguém. Você não vai ser mais um falso profeta. Por mais que seja atentadora aquela mentira, você vai conseguir vencer a mentira. A vitória sobre... Declara agora sobre a sua vida. Agora. A vitória sobre as mentiras. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que te leva contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você quer ter vitória das mentiras? Seja obediente a Cristo. Siga os seus mandamentos. Rejeite os pensamentos de condenação na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você fez, não importa se estão acusando, não importa se é chamado de mentiroso, pois hoje agora você tem vitória sobre as mentiras, porque você está sendo obediente a Deus. Peça perdão do Senhor dos seus pecados, não importa o que você fez, que não andam segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, através de oração, através da palavra de Deus, através da proclamação do Evangelho de Cristo. Aleluia. Não tenha medo de enfrentar essa batalha. Seja forte. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas sim poder, de amor e de moderação. O Espírito do Senhor, que é o Espírito do amor, o Espírito do poder, o Espírito da moderação está sobre você. Receba o Espírito do Senhor sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Ou não tenha incredulidade na obra de Deus. Substitua as mentiras por promessas bíblicas. Aleluia. Anda com as promessas vidas. Se eles falar que você, sou fraco, posso todas as coisas em Cristo Jesus. Posso todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Fala assim: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Aleluia. Campo de batalha entre a verdade e a mentira. A vitória sobre a mentira está sobre você. Aleluia. Hoje você é uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido irmão, João capítulo 17, versículo 16: santificai na tua verdade, na tua palavra, que é a verdade. Satanás quer destruir sua mente com mentiras, mas Jesus te liberta hoje, essa noite. Você está libertado. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. A verdade é Cristo. Examine os seus pensamentos. Eles glorificam a Deus ou ecoam o inimigo? Você está glorificando a Deus aonde você vai, aonde a planta do seu pé pisa? Você anda com o poder do Espírito Santo de Deus? Ou os inimigos estão chamando mais atenção? Encha-se com a palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Ore, meu irmão. Busque proteção do Senhor. Filipenses capítulo 4, para dizer: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo por meio de oração e súplica, com ação de graça, apresentais os vossos pedidos, as vossas petições, as vossas orações. Apresente para o Senhor agora, em nome de Jesus. Vença essa vitória espiritual, em nome de Jesus. Aleluia. Viva na verdade, na obediência a Deus, e desarme Satanás e seus exércitos, em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 7, para dizer: sujeitais, pois, a Deus, e resisti ao diabo, porque ele fugirá de você. Na hora que as tentações virem, na hora que o cerco, que a tempestade vir, na hora que você estiver sem recurso, busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque o diabo fugirá de vós. Aleluia. Campo de batalha entre a verdade e a mentira. Hoje, decida, meu irmão, nesse momento agora, guardar na sua mente com a verdade. Quando a mentira vier, lembre-se: aquele que está em vós é bem maior do que aquele que está no mundo. Assim diz a palavra de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Você já venceu, meu irmão. A vitória está com você, porque você está com Cristo. Aleluia. Porque o maior o que está em vós, que é Cristo Jesus, do que está no mundo.
Aleluia, glória a Deus. O campo de batalha entre a verdade e a mentira. Que a nossa mente seja um santuário, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Ore comigo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor, proteja nossas mentes das mentiras do inimigo. Ensina-me, Senhor Jesus, a amar a Tua verdade e a vencermos como Jesus venceu. Em nome de Jesus. Deus Santo, Pai poderoso, coloca esse irmão em Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus Cristo, peço perdão dos meus pecados, pecados do irmão, da irmã. Proteja a casa do irmão, da irmã, contra as ciladas de Satanás, contra as mentiras de Satanás na vida que ele aprontou contra o irmão. A partir de agora, a sua mente está renovada em Cristo Jesus. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus Cristo. Receba agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Memorize versículos e busque ao Senhor, lançando sobre todos nossa ansiedade, porque Jesus cuida de você. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, Senhor. Aceite Jesus agora como seu único Salvador. Assim diz a palavra de Deus. A vitória está sobre você, porque o campo de batalha entre a verdade e a mentira está vencido em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.